multímetro. Multímetro você não vai conseguir medir onde está o curto. Então você vai ter que ter ferramentas especiais, como essa aqui, ó, chamada SIC, que é uma ferramenta especial para descobrir onde está o curto quando não tem dissipação térmica. Podemos começar então? Ah, já tá? Você já está gravando? Não, aí não, aí você tem que pagar a flexão no vídeo, tem que editar. Aí não, você não me falou nada. Boa tarde, pessoal. Nós vamos então começar um desafio aqui, ó. Um desafio para técnicos iniciantes, para técnicos intermediários e também para técnicos avançados. Qual que é o desafio? Não é ser um iPhone 8 antigo. Isso vai servir para qualquer tipo de smartphone. Quando você tem um curto-circuito numa placa do smartphone, como nós acabamos de falar, o positivo, que é o negativo, e o negativo, que é o positivo. O que é curto-circuito na norma? Curto-circuito quer dizer caminho mais curto. Então existe um caminho sem oposição praticamente à passagem, à conexão de um lado com o outro. Então o positivo e o negativo estão praticamente conectados sem nenhuma resistência, ou praticamente resistência pífia, muito pequena, que está unindo as partes. Isso é curto-circuito. Quando uma placa está em curto-circuito, todos os componentes ligados nessa malha, você não vai conseguir medir, porque não que todos estão em curto, mas aquele ramo está todo em curto. Quando você medir um componente que não está em curto, ele teoricamente medirá que está em curto. Claro que nem sempre vai ser aquele componente que você mediu, porque tudo que está em paralelo com esse curto estará, entre aspas, em curto. Poxa, mas se eu quiser reparar um curto-circuito, é muito fácil. Sim, é uma das falhas mais simples. Quando tem perfil termográfico. Qual que é o primeiro ponto para resolver placa em curto? Isolar. Imagina que a placa é uma casa. Na sua casa tem o chuveiro, que vocês sabem que gasta muita energia, tem a máquina de lavar, que gasta muita energia, tem o ferro de passar roupa, que gasta muita energia, tem vários cômodos da casa, vários pontos que você já sabe que se gasta muita energia, que os fios, inclusive, têm até bitolas diferentes. Já perceberam isso? Claro, os fios são mais grossos, passa mais corrente ali. Mas isso não quer dizer que uma lâmpada, uma lâmpada pequenininha, um abajur que você põe na sua cama para escurecer à noite, que é uma lâmpada de 5 watts, se ela entrar em curto e fechar um curto na fiação dela, vai desarmar o disjuntor geral. Por quê? O curto é em paralelo com todos esses circuitos que estão ligados aí. Desde o que mais consomem e o que menos consomem. Se alguém entrou em curto e o curto continua, vai parar tudo. Ou, se o disjuntor não desarmar, vai esquentar até pegar fogo e a casa... Então tenha proteção na sua casa. No nosso smartphone, eu não tenho um disjuntor geral, que desliga, teoricamente, nos aparelhos mais antigos, essa alimentação. Nos aparelhos acima do iPhone X, eu tenho um resistor chamado R-Sense, que detecta se a corrente é muito alta e ele consegue, eletronicamente, diminuir esse curto. Mas os aparelhos mais antigos, como é o caso do seu aparelho iPhone 8 aqui, primeiro passo a fazer aqui, isolar qual que é a malha em curto. Nós já isolamos. Não é a malha da bateria, como se fosse a caixa d'água da sua casa, como se fosse, como a gente está falando de luz elétrica, o hidrante, o relógio de luz da sua casa. O curto não está no relógio. Por quê? O disjuntor desarmou ali, é daqui para frente. Se o disjuntor não tivesse desarmado, poderia ser no curto, no seu relógio. Como o disjuntor desarmou no curto, é do disjuntor para frente, para dentro da sua casa. Então aqui não tem esse disjuntor nos aparelhos mais antigos. E esse aparelho especificamente, ele não aquece. Vários componentes, comparando isso aqui a uma casa, a gente está fazendo uma analogia de uma casa, então isso aqui é uma casa. Eu tenho a cozinha, eu tenho onde, vamos colocar o pão de energia na cozinha, eu tenho a lavanderia, que eu sei do Wi-Fi, eu tenho o CI de áudio, eu tenho a sala de som, que eu sei de áudio, banheiro, é o circuito de carga, está a porta de saída lá, está a descarga. Então, comparando isso aqui a uma casa, primeiro, a gente não tem disjuntor. O que quer dizer isso aqui? Se eu alimentar essa placa aqui, o nosso relógio, o nosso disjuntor, que não tem, a corrente vai ser contínua. Então, tem componente que vai esquentar aqui, que é o MOSFET, porque a corrente passa por ele, mas não vai ser ele o curto. Porque tem um componente em série com alimentação, igual é o nosso disjuntor, mas nessa placa aqui não tem. Esse componente não é um disjuntor, mas a corrente passa por ele. Se o curto estiver depois dele, ele vai aquecer.
Aí você vai colocar na câmara térmica, vai esquentar o MOSFET. O curto é no MOSFET? Não, porque a corrente está passando por ele. Não tem negativo nele para ter o curto. Só tem positivo nesse componente. Ele está esquentando por quê? Porque ele é o resultado de um curto depois dele. Então isso aqui é uma casa, cheio de filamentos, de fios, de conexões, de fios mais grossos para um setor, fios mais finos para outro setor, onde eu tenho uma alimentação principal. Chamado malha de alimentação main e malha de alimentação V-Bust. Então, nessa placa aqui do iPhone 8, eu tenho uma alimentação chamada main. O que é essa alimentação main? Alimentação principal. Como se fosse na sua casa, o relógio, o fio de fase neutro, que passa para todos os cômodos. E dos cômodos puxa para a tomada, puxa para o apagador. Então, tenho aqui dois ramos fundamentais, chamados VDD main e V-Bust. Qual é o primeiro ponto a fazer para descobrir curto numa placa onde não tem perfil térmico? É isolar a malha. Por exemplo, eu posso ter um curto depois da VDD main, depois do V-Bust. Então eu posso medir com a placa desligada, com equipamentos especiais, para verificar onde está o curto da malha. Então é possível com essas máquinas aqui, com SMB, com Smart Curve, identificar qual que é a malha em curto. Se você não souber qual que é a malha, qual que é o cômodo que está em curto, você não vai conseguir resolver o problema. Aqui nós já identificamos qual que é a malha que está em curto. Nós temos algumas malhas básicas. Primeiro, malha da bateria, malha main, malha V-Bust, malhas da NAND, malhas da CPU. Então eu fiz uma pequena divisão aqui de malhas. Eu medi algumas malhas, medi a malha da bateria, medi as malhas de saída do Power Manager, não estão em curto. O curto está onde? Na malha main ou V-Bust, que as duas são co-irmãs. Então eu já isolei a malha. Aí eu injetei uma tensão nessa malha, coloquei na câmara térmica. O que aconteceu? Nada mostrou dissipação térmica. Nada mostrou dissipação térmica. Mas o curto continua. O que quer dizer? O nosso curto tem algum componente que foi feito para dissipar calor. Aí você não vai ter um perfil térmico. Está passando 1,5 ampere de corrente na placa e nada esquenta. Está passando 2 amperes na placa e nada esquenta. Eu coloquei 1 volt de tensão e eu limitei a corrente em 2 amperes. Foi os 2 amperes e nada esquentou. O que eu vou fazer? Vou ficar insistindo, injetando tensão para ver se alguém apareça? Não. Eu vou usar ferramentas menos agressivas. Que eu consiga setorizar se o curto é na cozinha, se o curto é no banheiro, se o curto é na sala de passar roupa, se o curto é na lavanderia, se o curto é na sala de estar. Então existem ferramentas específicas que não causam dano na board, que me permitem setorizar a placa como se fosse uma casa. Então se eu pegar referências de medições em cada cômodo dessa casa, eu posso parametrizar e saber, opa, as medições mais próximas de um curto foram na lavanderia. Aí eu vou focar na lavanderia. Porque se eu ficar imaginando um curto-circuito como uma casa, como um todo, eu sou um eletricista. Fui contratado para resolver uma falha de um curto-circuito numa casa, num prédio. Imagina um prédio. Está em curto o prédio. Não tem luz no prédio de 10 andares. Vou começar a averiguar todos os andares? Não, tem que tentar medir um ponto de cada andar para descobrir, opa, peraí, no 7º andar, a medição foi mais próxima de um curto-circuito. Então o meu curto deve estar provavelmente aonde? No 7º andar. Então eu pego uma amostra de cada andar, faço uma medição com uma máquina especial, que eu já vou falar como funciona. Com essa máquina aqui eu consigo saber se está mais próximo do meu curto-circuito ou não. Aí se eu localizar o andar que está o meu curto, eu vou trabalhar naquele andar. Ficou claro isso? Então o que eu vou fazer? A nossa placa já é dividida em subblocos. Né? Claro, a nossa analogia é como fosse uma casa, mas aqui já é dividido em subblocos. Eu tenho bloco da alimentação, Power Manager, né? Bloco do áudio, todos recebem a malha main. Módulo do Wi-Fi, módulo de RF, módulo da CPU, módulo do backlight. Todos eles recebem esse cano de eletricidade direto. Por quê? A placa precisa de quê? Poder corrente. Então, se eu sou um circuito eletrônico, o que eu tenho que fornecer primeiro para o meu circuito? Tensão e corrente. E se a malha chama main, por que ela chama main? Porque ela é a malha principal que fornece tensão e corrente para praticamente todos os componentes da placa.
Então, qual é o primeiro ponto a fazer? A gente vai aprender a dividir a nossa board em quartos, em salas, em cozinhas, em lavanderias, em partes, em rooms. E aí, nós vamos pegar amostras de cada room, cada quarto, cada cozinha, e medir alguns componentes, 3 de cada quarto. E depois de medir 3 de cada quarto, nós vamos escolher os que tiveram menor queda de tensão. Porque essa máquina, ela injeta uma corrente constante na nossa placa e ela vai dar uma queda de tensão. Isso aqui, ó, chama-se miliohmímetro. Ele mede miliohms. Então eu consigo ter uma queda de tensão por miliohms. O multímetro mede ohms. Se o multímetro medir miliohms, você também consegue achar curto. Mas isso aqui, ó, consegue medir miliohms e usa a lei de Ohm para isso. Então eu consigo medir milésimos de ohms. O curto não é uma conexão direta, positivo com negativo, praticamente com muito baixa resistência. Quando a gente fala muito baixa, a gente pensa assim, né? 0 ohms, não é isso? Não é uma resistência muito baixa? Esse equipamento consegue medir 0,001 ohm. Claro que ele vai usar a lei de Ohm para ter a queda de tensão. Vai ter uma queda de tensão correspondente a isso. Mas ele tem sensibilidade para pegar miliohms. Com isso, ele consegue saber exatamente onde está o setor do curto. O seu multímetro mede ohms? Mede. Mas ele mede até... Alguns multímetros, né? O multímetro convencional que você tem aí, ele mede 0,1 ohm. Não é suficiente, percebeu? Eu preciso de aqui, ó, 2 casas pelo menos para conseguir achar o componente em curto. Então, se eu pegar um multímetro comum, colocar na menor escala de ohms e fizer essa medição, vai acontecer o quê? Nada, porque ele não tem sensibilidade para achar onde está curto. Se eu colocar essa placa, injetar uma tensão nessa placa e colocar na câmara térmica, vai acontecer o quê? Nada, porque ela não dissipa calor. Então existem alguns componentes aqui suspeitos que são feitos para dissipar calor. Quais são os componentes que são feitos para dissipar calor, por exemplo? O módulo Wi-Fi é um módulo grande. Então, se ele estiver em curto, ele recebe a malha main, ele pode não dissipar calor, porque ele é um módulo grande, ele está aqui, ó, o tamanho do módulo Wi-Fi. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, ó. Aqui eu tenho o board view. O que é o board view? O que chama board view? É a planta baixa da casa. A casa não tem uma planta? Já viram a planta de uma casa, de um prédio? Isso aqui, ó, é o board view. É o desenho da placa. Se vocês perceberem onde está aqui as linhas em vermelho, o que essas linhas em vermelho são? Essas linhas em vermelho são o quê? Essas linhas em vermelho são o quê? São os pontos onde o quê? Onde a malha main está conectada. Se você perceber aqui, ó, a malha main, olha aqui, ó, a malha main, todos os pontos em vermelho são os pontos onde o fio do padrão principal que entra na sua casa está em todos os cômodos. Então aqui, ó, a malha principal entra aqui no conector de bateria, chama BAT VCC, certo? Então aqui, ó, começa tudo ali, tudo começa na BAT VCC. Não é isso? A BAT VCC começa tudo, né? Do BAT VCC, a nossa alimentação, o nosso poder vai para o Yankees e para o MOSFET, que é esse aí aqui, ó. Tá vendo que tá vermelho o BAT VCC? Do BAT VCC, o Yankees vai chavear essa malha e vai virar VDD main. Então, nesse ponto daqui para cá, ó, passou a virar o quê? Opa! Passou a virar o quê aqui nesse ponto aqui? VDD main. Então, aqui sai do meu relógio. E esse aqui seria o meu disjuntor. Porém, ele não desliga, ele só esquenta. O disjuntor na nossa casa não desliga quando está com alta corrente? Esse disjuntor aqui, que não é o disjuntor, tá? É só uma analogia. Mas quando a corrente está muito alta, acontece o quê? Ele esquenta também. Só que ele não desarma. Porque não tem negativo nele para ele ser curto. Então ele simplesmente é o quê? É o chaveador, é a passagem. Então quando eu ponho uma placa antiga, que tem MOSFET em curto, ligo na fonte, quem vai esquentar? O MOSFET. É ele o curto? Não, porque ele é um disjuntor. Não tem negativo nele aqui, ó. A corrente está passando por ele, é o efeito Joule. Passa a corrente por ele, não está em curto? O resultado não é muita corrente? Então ele esquenta. Então, já que não é ele, tudo depois dele aqui, ó, pode ser o curto, né? Já que o curto não é na malha main. Olha só, quem é suspeito na malha main? Tudo que está em pontinho vermelho. Aqui tem pontos vermelhos? Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Olha o módulo Wi-Fi aí, ó. Tem? Do outro lado da placa.
Aqui tem. Aqui embaixo tem. Aqui nos PAs tem. Debaixo do SIM-card tem. Próximo a baseband tem. Próximo CPU tem. O backlight tem. Uau. Aqui tem. Então, praticamente, quer dizer o que isso aí? Que a placa toda está regada, né? Está sendo alimentada por essa malha main, que é a malha principal. Ótimo. Quando eu tenho dissipação térmica, é fácil. Porque quando tem dissipação térmica, põe na câmara térmica, tuf! E quando eu não tenho dissipação térmica? Quando nada esquenta. Se eu não tenho multímetro, porque eu já descobri que tem um curto aí, mas onde está esse curto? Se você perceber aí, pode ser em qualquer cômodo da casa. Eu tenho um curto no meu prédio, na minha casa aqui, ó. Mas em qualquer parte da casa, tanto do lado top quanto do lado bottom, pode ser esse curto. De um lado todo da placa. E aí? Como é que eu vou descobrir onde está esse curto? Não adianta congelar com congelante, não adianta usar câmara térmica. E aí? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que recorrer a ferramentas que consigam medir miliohms. Através dos miliohms, eu consigo descobrir quanto menor for o valor de queda de tensão que aparecer aqui, ó, mais próximo do curto eu estou. Aquela brincadeira de tô quente, tô frio, né? Lembra que a gente tinha aquela brincadeira, principalmente com as meninas, né? Nada quem não gosta não, viu, Júlio? Nada com quem não gosta não, tá? Eu sei que você não é chegado, mas tá quente, tá frio. Quanto mais próximo você tá mais quente, quanto mais distante você tá mais frio. Então aqui é o tá quente, tá frio. Ele é capaz de medir miliohms. E assim, se nós pegarmos a placa, não enxergando a imensidão dessa placa, a gente enxergar como divisões, porque se você perceber, olha que bacana. Olha aqui, ó. A placa já praticamente, ela por si só tem subdivisões. Olha lá para você ver aqui, ó. Aqui não é uma subdivisão? Olha aqui, ó. Olha o cercadinho aqui em volta. Aqui é uma planta. Aqui é uma parte da minha planta da minha casa. Não tem a subdivisão aqui? As paredes aí, ó. Né? Vamos usar uma analogia para ficar... Tá com sono, 02? Não, é que eu bocejo muito. Ah, boceja muito. Ah, que bom. É bom saber que você boceja muito. Pergunta por que pagou. Isso. É bom saber que a gente já fica até mais esperto. Né? Não é verdade? Fica de olho aí se dormir, tá? Isso. Tá vendo? Você tá com o olho brilhante, tá com sono também, filho? Não, problema de vista mesmo. Ah, é? Mas flexão você pode pagar, não pode? Flexão você pode pagar, não pode? Então tá bom, bom saber. Né? É bom saber. Mais alguém quer pagar a flexão aí, não? Vamos embora. Onde eu estava mesmo, 02? Você que estava dormindo? Estava falando sobre as placas. Sim. Que é... Ah, salvou na última hora. Na última hora. Então aqui eu tenho as paredes aqui, ó. Essas paredes determinam que aqui é uma parte da minha planta da minha casa. Poxa, então eu posso definir aqui como os Power Amplifiers. Então vamos dividir essa placa. Então aqui eu tenho seção dos Power Amplifiers. Olha aqui. Seção do conector do FPC do display. Aí, ó. Olha o conector da tela. Do FPC do display. Ó. Setor do M5500 do dock, ó. Seção do dock. Então, se você prestar atenção às divisões, aos muros aí. Olha aqui, ó. Seção do SIM-card. Seção da CPU. A CPU enclausurada no muro aí, ó. Então, se você perceber, a placa já está me ajudando. Eu vou fazer o quê? Vou pegar algumas referências de componentes na malha main, 3 em cada setor. Vou anotar, vou medir e anotar o valor. Tanto do lado top quanto do lado bottom. Dos dois lados da placa. Então aqui, ó. Do outro lado da placa também tem setores aí, ó. Tem setor aqui embaixo. Alimentação, áudio, RF, o hub USB, da NAND, dos Power Manager, codec de áudio, circuito do Wi-Fi. Então, vou setorizar a placa. Vou dar nome para cada setor da placa. E vou pegar 3 componentes de cada setor e medir. Depois que eu medir todos, eu vou achar os 3 menores valores de queda de tensão. Quando eu achar, por exemplo, um exemplo só, vamos supor que eu medi, os 3 menores foram esse aqui, ó, C2871, C2870 e C2872. Onde estará o meu curto? Próximo a esse setor. Vai estar dentro desse setor. Depois que eu definir o setor, eu tenho que fazer o quê? Medir todos. Ah, então, como que eu começo essa manutenção? Primeiro, descobrindo qual que é o setor que está em
Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o equipamento chamado SIC, capacitor inline checker. Ele vai injetar uma pequena tensão e uma pequena corrente constante na minha placa e ele vai me dar uma queda de tensão proporcional à sua miliresistência. Então eu vou ter uma queda de tensão milivolts em cada componente. E é muito sensível, porque ele mede o quê? Miliohms. Quanto mais próximo do 000, veja bem, não é só zero. Ele é mais sensível, ele tem mais sensibilidade. O que der um valor mais abaixo, o menor valor de medição possível, indica que é aquele setor que é o problema. Pode ser até aquele capacitor, mas eu tenho que medir o setor todo para me descobrir se realmente ele é. Então vocês têm uma lista. Percebam que vocês têm uma lista aí. Nesta lista, a malha está dividida em seções. Em quartos, cozinhas, em salas, em banheiros. Perceba aí, tá vendo aí? Olha aí, ó. Lê primeiro para mim aí a primeira. Ó. Vamos abrir aqui a planilha aqui. Vamos abrir a planilha aqui. Curto. Aqui. Então aqui, ó. Se vocês perceberem, eu mapeei a malha em sala, cozinha, banheiro. Então aqui eu coloquei lá, ó, próximo ao CI de carga, viu lá? Próximo ao U3100, próximo ao PMU da câmara, próximo ao Hydra, próximo ao Speaker Ramp, próximo ao Power Mic PM, próximo ao Wi-Fi, próximo ao Speaker, próximo ao Strobo, próximo ao Mojave. O que é isso? Vou medir alguns capacitores dessa relação, 2 ou 3 de cada quarto desse aqui, para a gente achar onde estão os menores valores. Por exemplo, vamos supor que os menores valores deram nessa malha aqui, ó. O C7609 mediu 30 milivolts. Os outros mediram 38, 40, 45 milivolts, 50 milivolts. Esse aqui mediu 30 milivolts. Onde está o curto? Teoricamente próximo, mas aí tem uma pegadinha. Porque a placa tem dupla face. Imagina comigo, se eu tenho um curto, se um capacitor que está ligado na mesma malha, um ligado de um lado, outro ligado do outro, o curto é do outro lado, eu meço aqui de cima, vai dar baixo também. Então, se acontecer isso, tem que... Opa, peraí, aqui deu menor. Qual a pergunta? O que eu tenho atrás dele? Ficou claro? Então, por exemplo, vamos supor que seja esse C7609. Vamos achar ele aqui, ó. Essa é a maldade, né? C7609. Vamos colocar aqui, ó. C7609. 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 Achamos ele aqui. C7609. Era para aparecer ali. Vamos ver onde ele está. Próximo ao wireless LAN. Vamos ver. Ele está do outro lado da placa. Vamos, internet, ajuda a gente aí. Deu uma travada. O que eu quero dizer? Travou. Vamos supor que esse capacitor aqui, eu medi o valor dele foi menor. O que eu tenho que fazer a pergunta? Pera aí, indicou que é o menor. Será que esse setor, mesmo é o do outro lado da placa, que tem exatamente transposição? Aí vai dar baixa resistência também, porque ele usa a mesma trilha, entendeu? Então a gente vai ver, esse aqui é o menor valor do capacitor.
Tá, vão tirar ele? Não, por quê? Vai que do outro lado da placa tenha soldado e o curto é do outro lado da placa. Então, a gente tem que aprender que nem sempre o que reluz é ouro, né? Ah, cheguei na conclusão, mas espera aí. Ah, pode... Travou mesmo. Pode ser esse capacitor? Pode, mas qual que é a pergunta? O que tem atrás dele? Vai que demos o azar de ter o capacitor exatamente em curto atrás dele. Vai dar menor valor e não vai ser ele. Isso pega muita técnica inexperiente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro ponto. Esse produto trabalha com bateria própria. Então, ele tem bateria interna. Para mim usar ele, eu vou usar a escala de 200 mV para curto e 2 mV para fuga. Ah, ele acha fuga também? Sim. O nosso caso é curto-circuito. Nós já isolamos que é um curto na malha main. A gente mediu depois da main e antes da main descobrimos que o curto está na main. Então eu vou trabalhar com a escala de 200 mV. 200 mV para curto. Ele tem pontas especiais. A ponta do seu multímetro não é igual a essa. Isso aqui é uma ponta de osciloscópio modificada, exatamente para ter baixa resistência e conseguir medir miliohms. Quando eu encostar uma ponta na outra, ele vai dar uma queda de tensão. Vem cá, Júlio, segura para mim aqui. Costa a ponta na outra. Fecha um curto na ponta aí, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Mais baixo possível aqui. Isso. Mais no fundo possível. Ó. Segura você que eu faço. Vai lá. Mostra ele pra eles. Vou encostar uma ponta na outra. Não precisa fazer força, não. Aqui, ó. A menor queda de tensão foi 1.4 mV. 1.4 mV. Tá? 1.4 mV. 1.4 mV. Os componentes que estiverem mais próximos a esse valor podem indicar a região que está em curto. Eu vou começar a medir agora. Eu tenho uma referência. Meu curto total é o quê? 1.4 mV. O que é o curto total? Uma ponta conectada na outra. Eu vou começar a setorizar a placa, então. Vou medir parte do seio do Wi-Fi, medir o áudio, medir a carga, medir o backlight, medir o RF e anotar valores. E quando a gente tiver uma conclusão de valores várias medições, eu vou chegar a uma conclusão. Qual foi o menor valor? Vai estar naquele setor. Mesmo sem dissipação térmica. Aqui eu não vou energizar a placa. Eu não vou colocar risco de danificar a placa. Ah, eu podia usar o short killer aqui? Poderia, mas... Eu poderia colocar 5 A na placa aqui? Poderia, mas por quê? Eu estou diminuindo o lifetime da minha placa. Quanto mais eu faço de manutenção aqui, injeto corrente, esquento, estresso a placa, menor ela vai durar. O objetivo é fazer com que o aparelho seja durável. Então eu vou tentar fazer o menos invasivo aqui, ó, que é o quê? Injetar uma pequena corrente em uma pequena tensão. Aqui a corrente é muito baixa, é miliamperes. Então não corre risco de estragar a placa. Ok? Então eu vou começar a medir. Vou ver se dá para vocês verem ainda aqui, ó. Cadê a câmera nossa aqui? Liga a câmera aí pra gente já... Liga a câmera pra gente... Vou fazer a medição e a gente vai ver pela câmera aí. Travou mesmo. O computador travou. Paga 10, Júlio. Travou o computador. Certo ou não? O que vocês acham? Tem que pagar 10? Vamos fazer a votação aqui, ó. Quem acha que tem que levantar a mão? Levanta a mão, pô. Levanta a mão. Pô. 1, 2, pô. A maioria, democracia. Levanta a mão, pô. Quem acha que tem que pagar, levanta a mão. Pô, vocês são sacana, hein? Quero derrubar o cara que a gente, vocês não querem derrubar, não? Então aqui, ó. Aqui eu estou com o SIC, mas o Mr. Júlio, põe nas televisões que eu vou usar o diagrama na tela. Então, você foi livre de não pagar 20 então, hein? Aliás, pagar 10, né? Então aí, ó. Estou na escala de 200 mV. As pontas, né, elas têm uma polaridade. E eu vou respeitar essa polaridade também, já vou chegar na medição. As pontas deles são pontas muito finas, pontas agulhas. Observem para vocês verem as pontas aí, ó. Roda aí, a ponta é uma agulha. E essa ponta tem que ficar no centro do lead do capacitor. Vocês vão ver como é que vou fazer a medida aí. Tem que dar um Ctrl Alt Del aqui, porque o negócio fechou mesmo.
Então, como que eu vou fazer? Ó, o lead do capacitor está aqui, ó. O que é o lead? É o terminal do capacitor. Aqui é o capacitor. Marrom, né? O capacitor é marrom. Marrom. Eu vou colocar a agulha no centro e aqui no centro, que isso também faz diferença, tá? Como ele é tão sensível, ele mede 1000 ohms. Então eu vou medir todos da mesma forma. Vou colocar uma ponta de um lado, respeitando a polaridade da placa, negativo com negativo e positivo com positivo. E a agulha vai pegar onde? No centro do terminal. Beleza? Então vamos lá. Primeiro capacitor. C3390. Vocês vão ver estão vendo o material aí então? Aqui, ó. Tá na lista, vocês têm a lista aí, ó. Vamos pagar a flexão aí, hein? Pagar a flexão aí, hein? Se anotar aí, já tá anotado, vai pagar a flexão, caramba. Vocês estão achando que eu sou Júlio, né? Não sou bonzinho não, viu? Sou Júlio, não chamo Júlio não, hein? Colocar a música do Stallone aqui, do Rock Balboa, vai ter neguinho fazendo flexão aí. Então, esse tipo de curto-circuito é um terror para os técnicos. A gente está começando na área agora, né? Poxa, tá entendeu o que eu acabei de falar? Vocês estão no curso básico, mas tentei dar exemplos claros. Entenderam o que eu disse? A gente está tentando isolar a casa, separar os setores da casa. Não adianta eu querer reparar o curto de um prédio e procurando no andar que o curto não está. O que eu tenho que saber primeiro? Eu vou em cada andar, medir 2, 3 tomadas, para depois que eu medir tudo, ter uma conclusão. Olha, o curto está no andar 7º. Aí eu vou focar no andar 7º. Se eu ficar medindo do primeiro até eu chegar no 7º, onde é o curto, foi-se dias de trabalho. E time is money, né? Entendeu ou não entendeu, senhor? Tá com sono não, né? Então tá bom. Então aqui eu tenho minha board aqui, ó. Vamos começar aqui então. Vamos começar a análise. Ele está falando para medir um capacitor próximo ao Youngst, não é isso? Eu sei de carga e o chaveador da malha. Próximo ao MOSFET aqui, ó, não é isso? C3390, não é isso? C3390, 91, 94, viram aqui, ó, eles? Estão vendo aqui, não? Hã? Viram lá, né? Então tá. Só digitar aqui, ó, eu já acho ele também. C3390. C3390. Não sei porque que isso não está achando não, mas alguém desligou alguma função aqui. Mas tudo bem, vamos pegar aqui, ele está na malha main, né? Vamos pegar aqui, ó, esse C62 aqui, ó. Pode ser por ele, não tem problema não. Tá, vou medir aqui esse capacitor aqui, ó, tá bom? Você vai anotar no C3390. Porque isso foi feito nas EXW, eu acho. A gente está usando... Então aqui, ó, vou medir esses aqui, estão próximos ao mesmo CI. Viu que o CI é o mesmo? O 3300, olha lá. O CI é o mesmo, ó. Olha lá. O CI é o mesmo, viu lá? O 3300. Então eu vou estar próximo desse CI. O que interessa é, eu tô na sala da lavanderia. Estou lavando a roupa suja aqui. Então vou medir esse capacitor aí, ó. Vou ver a queda de tensão que ele vai dar. Então aqui agora a gente vai abrir o microscópio aqui, para vocês verem, viu lá? São esses aqui, ó, certo? Negativo do lado esquerdo, positivo do lado direito. Certo? Vou pegar o SIC agora. Primeiro eu vou mostrar como que é feita a medição, para vocês entenderem como que é, tá? Igual eu expliquei no desenho que eu fiz ali, ó. Respeitando a polaridade, que vai ser o vermelho positivo e o rosa negativo. Aqui, ó, olha só. Estão vendo aí então, né? Sim. Tá embaçada a imagem, não? No centro do lead, ó. Centro do lead. Ó, agora eu vou colocar a câmera pra gente ver o valor que deu. Isso vão anotar pra mim, por favor, tá?
Opa, a câmera tá aqui. Isso. Mais ou menos 5 segundos, tá? 53,3 milivolts. Viram lá? Viram ou não? 53,3 milivolts. Ok, vamos medir mais um aqui, né, pra gente cercar aqui o... Vou medir, já que eu mostrei, vamos medir aqui mais um aqui próximo. Ali estava falando quantos, vamos ver. Vamos medir mais um, só pra gente ter pelo menos 2 referências de cada um, né? Pra não ficar só com uma referência. Esse C94 e C93, à direita. Ele está muito próximo ao... vamos medir esse aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos medir esse aqui, ó. Também, só para a gente saber qual que é o valor que ele está. Positivo em cima, negativo embaixo. De definir esse setor aqui, ó. É esse aqui, não é isso? Bem próximo, 53,9 milivolts. O que quer dizer isso? Estou me afastando de onde está o curto. Só quando eu já descobri que deve estar abaixo de 50 milivolts o curto, porque isso não subiu a tensão, que eu estou ficando mais distante do curto. Eu não sei onde é ainda, e nem posso tirar essa conclusão. Ok, setorizamos o Yangtze, o 3300. Agora vamos setorizar aqui, ó. Backlight Chestnut. O drive do Vibracal. E aqui, Chestnut. Vamos setorizar aqui o Chestnut agora então. Tem Chestnut, tem o Chestnut aí, escrito Chestnut ou não? É o 5600. Isso. Vou medir o PMU do display. Medir 3 capacitores próximos ele aqui, tá? Vamos lá. O primeiro vou medir, aí você anota qualquer um, não tem problema não. Vou medir esse aqui, ó. Positivo do lado esquerdo, negativo do lado... Você vai só anotar o valor para mim. 54,2 milivolts. Próximo ao U5600. Vou medir mais um aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse tá com o mouse aqui, ó. Tá vendo? Vou medir esse com o mouse aqui, ó. Esse C23 aqui, ó. Tá bom? Só pra gente ter uma referência legal dele. 54 milivolts. 53,9. Próximo a ele. 53,9. Agora vamos setorizar aqui. Vamos subir aqui, ó. Esse drivezinho de áudio aqui, ó. Esse drive o CI de carga. O wireless LAN que tá aqui, ó. Que é esse aqui, ó. O 3400. Tá vendo, ó? Vamos setorizar o setor de carga. Tem o 3400 aí? Sim. Tem, né? Vou medir aqui, ó, próximo a ele aqui, ó. Esses... Não tem um capacitor muito próximo a ele não, mas... Vai ser próximo ao Tristar, 16300. Tristar tem aí, não tem? 16300? Vou medir esses 3 aqui em cima dele aqui, ó. Estão vendo aí? Vou colocar no microscópio lá, eles aí, ó. Tá vendo esses 3 aqui? Estão vendo aqui os 3? Opa! É esse de baixo aqui, esses menores aqui, na verdade, tá? Isso. Positivo, todos do lado direito. Então vou lá, ó. A pontinha é agulha por isso. Ele é bem fininha por isso. 78 milivolts. Quer dizer o quê? Tá, num curto não vai estar por aqui. Porque se eu já achei 50 milivolts, onde está em curto quando tem menos milivolts, eu estou ficando mais longe. Então aqui eu já nem vou medir mais. Anota aí. Próximo ao 16300, medimos um, vou medir o outro aqui, só para não fazer um negócio mal feito. Opa. Está ao contrário. Positivo à esquerda, negativo à direita. Aí sim. 56 milivolts. Ok, já temos uma referência do 6300, certo? Agora vamos ter uma referência da nossa NAND ali, ó, que também tem a malha main nela, ó.
Vou medir esse resistor. Tem a NEND no desenho aí? 1622600? Tem o PMIC de RF? Tem, não tem? Vamos pegar o PMIC de RF aqui, ó. PMIC de RF, aqui tá mais fácil. Aqui, ó. Aí, ó, PMIC de RF. Tem? PMIC de RF tem? O PMIC é. Tem, né? Então anota para mim aí 3 referências dele aí, por favor. Vou medir esse capacitor aqui. ...54 milivolts. Esse outro aqui... ...53 milivolts bateu lá, não foi? 52,8 milivolts. Isso. Próximo ao PMIC. Próximo ao Power Manager agora. Vamos medir alguns capacitores próximos ao Power Manager. Para a gente ter referência do Power Manager também. Negativo do lado direito, negativo do lado esquerdo, positivo do lado direito. Aqui, ó. Tá resinado. Esses aqui não estão resinados, não. Do lado do cristal oscilador tem. É. Aí, ó. Esse de baixo aqui, ó. Tá mais próximo ao codec esse aqui. Esses dois aqui são. Mas ele tá próximo ao codec. Ah, tá. Eu tenho que ter referência próxima, eu sei que eu quero. Esse aqui é pé do... Claro. Lá de trás dele, pé da blindagem. Vou pegar um de um lado ou do outro. O 2700. O 2700, isso. Aí, ó, vou medir esse aqui, ó. Positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo. 56 milivolts. E esse último aqui também, depois vou medir do outro lado lá. — 54 milivolts. Agora eu vou medir um aqui atrás. Que tá resinado. Tá, 54 milivolts aqui. Agora vamos pegar o codec de áudio. Próximo ao codec de áudio. Ó, o 4700. Positivo do lado direito. 53,8 milivolts. Viram lá? Mais embaixo aqui agora. 53,8. Isso. A outra referência aí, ó, 53,8. Agora vamos medir próximo a o nosso backlight. Não, aqui é áudio codec aqui, não. Áudio. O 5000. O 5000 é o quê? É áudio. É o speaker norte. Deve ser. É isso? Vamos lá aqui, ó. Vou medir esse aqui. 54 milivolts. Aí esse segundo aqui. 54 milivolts. 54 milivolts próximo a ele. Agora vamos medir próximo ao sair do Wi-Fi. Eu estou só de um lado da placa até agora, tá? Tem que ir pro outro lado ainda também, tá? Próximo ao sair do Wi-Fi. Esse aqui, ó. — 52,8 milivolts aqui. Vem pegar mais sair do Wi-Fi? Menor até agora, né? Agora eu vou pegar esses aqui numa antena aqui, ó. Estragam bastante. Esses aqui também entram muito em curta. Positivo embaixo, negativo em cima. 55 milivolts. 55 milivolts.
Menor até agora foi próximo ao sair do Wi-Fi? Foi. E o sair do Wi-Fi é um componente grande que difícil esquentar quando curto. 56 milivolts, beleza. Mapeamos um lado da placa. Nesse lado até agora, as menores quedas de tensões eram próximas ao módulo Wi-Fi. Vamos ver o outro lado da board agora. Não está pronto ainda, né? Tem que mapear a placa inteira. Vamos ver do outro lado da board aqui então. Não, conectou na cadeira aqui. Ah, saiu? Vamos lá, vamos começar por baixo lá de novo. Próximo ao FPC do display. J5700. Estão vendo aí? Certo? Vou medir, tem até um test point ali, vou medir por ele, que eu tenho essa região aqui. Aqui, ó. Tá resinado os capacitores aqui. É o FPC da tela. 57 milivolts. Próximo ao Trinity, que também estraga bastante. Que é esse que está aqui, ó. M5500. Vou medir também nele aqui. Positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito. Esses dois capacitores eu vou medir aqui, ó. Ó. Vendo aqui? Nós até tiramos o Trinity, porque ele estava trabalhado e ele é bem crítico. E ele esquenta e não dissipa calor. 53,2. 53,2. 52,8. Também deu baixo aqui, né? Deixa eu medir aqui. Estou medindo diretamente nos pads dele aqui, ó. Nesses pads aqui, ó. Positivo e negativo. Que eu tirei dele aqui, tá? Olha, estão vendo o microscópio aí, não? Sim. 52,1. Menor até agora. Pode ser que a gente tenha alguma coisa no nosso circuito. Aqui é o drive do backlight também, tá? Então anota aí, a próxima é o M5500, menor valor até agora. Vamos vendo, vamos seguindo. Próximo a baseband aqui, ó. Próximo a baseband tem só um capacitorzinho, deve estar resinado, deixa eu ver se está resinado ali. Não, dá para medir. Próximo a baseband, estão vendo a baseband aí? Tem um capacitor aqui. Positivo, é? Positivo em cima dele aqui, ó. 53.4. 53.1. Ponto zero, na verdade. É. Agora vamos lá, próximo circuito do backlight lá. Amplificador norte aqui, câmara PMU e backlight já foi, né? Backlight é embaixo. Aqui é o 8. Então aqui, ó. Próximo ao PMU da câmera. Vou pegar a malha main de novo aqui, peraí. Próximo aos PMUs das câmaras, U3700. É. (58) Tá longe, né? E esse aqui também. Perto do NFC aqui, ó. 55, tá longe. Vamos continuar vendo. Próximo ao conector da tela, também tem VCC aqui, ó. Viu aí? Deve estar do conector da câmera. Aqui, ó.
Tem um capacitor aqui. Positivo do lado esquerdo, negativo do direito. Esse canto é 4. Próximo aqui agora. Esse aí não vou conseguir medir. Qual foi o menor valor de queda de tensão que a gente achou? 5500, 52.1. Aqui, né? No Trinity, né? E aqui foi trabalhado anteriormente, né? Vou limpar com malha aqui, pra gente dar uma analisada nesses pads aqui pra gente ver. Até pra melhorar aqui a situação aqui, ó. Aqui foi o menor valor de queda de tensão. Ótimo. Então eu já tenho um norte para trabalhar. Opa, provavelmente meu curto está onde? Está próximo dessa região aí. E coincidentemente o quê? Tinha sido trabalhado ali. A placa é sua, você viu que antes da gente colocar em análise, ela tinha sido trabalhada onde? Exatamente ali. Opa, então peraí. Vamos ver o que tem ali. O que o cara deixou passar ou ele colocou pra gente de surpresa ali, né? A primeira coisa que você falou. Ponta-faca, tem aí? A gente colocar a ponta-faca aqui? Essas duas aí são facas. Vamos limpar ali, ó. Limpar os pads. A primeira peça que você pode Tava trabalhado esse capacitor aqui. Tem uma marca a trilha aqui, ó. Tá arranhada, tá vendo aqui? A trilha arranhada? Aqui tá arranhado e aqui foi trabalhado, né? Vamos fazer uma devida limpeza aqui pra gente ver. Então a gente tem uma noção. O segundo ponto menor foi aonde? Próximo sair do Wi-Fi, né? Bacana. Bacana. Então a gente tem uma noção, pelo menos um norte. Opa, pera aí. Minha placa não dissipa calor. E esse componente aqui onde está, essa trilha... deu 52.8. Aonde? Não, mas 8. A dele deu 52.1. É. Aí é 1 milivolt, é muita coisa, na verdade, sabe? A gente tem um ponto de partida aqui, então. Vamos melhorar a situação visual desse ponto aqui pra gente ver. Não deu pra salvar os dados. Mas sim. Aí, ó, deu certinho. Também já foi sua mãe. Não. Depois você mostra as fotos do Opala pro James, né? Tem a pala? Ele achou no telefone velho dele ali umas fotos do Opala velho que o pai dele tinha. Opala velho não. Vamos recapitular. Opala antigo. Mas não era dos antigos, não era 88. Não era 6 cilindros, né? É bom, é. Meu irmão tem lá, meu irmão tem uma Cerveira, uma É mesmo? Chevy, uma Caravana 79, uma Caramba. 79. Caramba. Meu irmão Você não gosta? só trabalha pra isso, minha mãe com a mata dele. Sério? Zero. Fala 79. O Opala, nossa, os treinos dele é... Ué, A Caravana dele tem 480 cavalos. que isso? Você conhece o James. Não, ele vai em encontro? Vai muito em conta. Qual correio a caravana dele? Verde? Não, a Caravana dele na verdade tá parada agora, marrom, né? Ele ia muito em conta na C10 vermelha, com suspensão a ar. Ah, tá. Ia no Chevette azul também, se encontra nesses carros. Essa caravana trocou nesse Opala, tem a foto aqui, ó. Deu uma volta, o vizinho comprou uma rural aqui. Seu vizinho? Tá lá reformando ela, uma rural vermelha. Então, o que eu vi de... Primeiro ponto, inspeção visual é tudo, né? Tem que fazer uma ótima inspeção visual. Aqui, parece que foi passado um bisturi aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tá marcado, tá vendo? É. Vendo aqui que eu te falei do fundo dos pastores, olha como já começou a oxidar o cantinho. Vai ficando escuro, tá vendo? Os pezinhos vai ficando escuro. Porque não limpa. É, tem que deixar. Eu deixei limpo. Deixei limpo pra me analisar. Eu quero limpar tudo pra ver como já foi trabalhado.
Vamos supor que tem um pad aí em curto. Pode ser isso também, entendeu? Tá raspado, encostando positivo com negativo aí. Em volta do pad de sinal é terra. Se tiver mal feito ali, raspado, vai fechar curto na própria solda. Toda vez que for medir com SIC, você não pode esquentar a placa não, tá? Igual eu fiz aqui agora, tudo altera a placa. Então a placa, para fazer essa medição, você tem que começar e finalizar. Se você começar a medir, limpar a placa e soldar a placa, tudo que você fez perde. Porque a temperatura na placa muda a miliresistência da placa. Aí já perdeu tudo. Então quando eu medi, eu não esquentei, não lavei e não coloquei solda na placa. Porque tudo que eu fiz até agora se perdeu aqui. Porque eu esquentei a placa. Eu tenho que voltar a temperatura ambiente para ter os mesmos valores. Senão muda tudo. Só de você aquecer, muda a resistência das trilhas. Entendeu? Então quando for usar o SIC, você já tem que deixar a placa no esquema. Esqueci de tirar a blindagem. Tem que tirar a blindagem antes. A placa tem que estar pronta para fazer a medição. Então todos os setores têm que estar acessíveis para você medir. Se você começar a medir e falar, esqueci de tirar a blindagem da CPU, esquentou a placa? Já dançou.